Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje, pedindo a Deus que eu encontre a cada um de vocês em plena paz e cercado das boas energias e que hoje nós vamos usar bases bíblicas, né? Mas vamos usar no capítulo 43 do livro de Isaías, né? E vamos ler alguns versículos, mas, como sempre, quando vocês notarem que nos versículos, que às vezes eu fico virado para o lado da Bíblia, da página, quem está assistindo tem a impressão de que eu estou lendo. E às vezes não, só às vezes está baixada, corrigindo, né? Porque eu falo explicando. Mas nem sempre, quando eu estou olhando, eu estou lendo aquilo que está escrito ali. Eu estou trocando pelas minhas palavras, que eu uso sempre explicar sobre isso. Porque muitos que vão acompanhar, vai pensar que eu estou lendo aquele algo que estou dizendo e que ele, acompanhando biblicamente, ele não vai ver escrito da maneira, certo? Então, vai até pensar que eu estou aumentando ou diminuindo ou falando de algo que não existe dentro do capítulo que eu tenho apresentado. Capítulo 43, nós vamos conversar... Nós vamos começar no verso 10, certo? E aí vou explicando como sempre. Eu faço todos os dias, né? Porque muitas vezes eu falo, parece estar batendo na mesma tecla. Mas até mentira que falam por aí, quando falada 10 vezes, ou um pouco menos, um pouco mais, mesmo sendo mentira, ela começa a chegar em alguém sendo verdade. Quer dizer, parecendo verdade, né? Porque, na verdade, não é verdade. É isso, né? Mas, então, por isso eu explico dessa maneira. E no maior cuidado, que temos que escolher muito bem o que queremos para a nossa vida, ou até o que desejamos que chegue a outros, desde que achamos que poderia mudar a vida dele. Mas nada disso temos certeza. Certeza absoluta, só a de Deus. Ele não erra, né? Mas nós erramos. E com esses erros, um vai unindo-se a outro erro, e aquele erro vai dando forma a mais erros diferentes, e o final de todas as coisas que poderiam ser simples, se tornam uma tragédia, né? Com algo que alguém venha dizer, mas só por isso, né? Porque tem palavras que nós proferimos a outros que para nós não foi motivo de que levasse a um ódio, uma inimizade, alguma coisa. Nós não vemos isso. Mas o entendimento dele, não sendo o seu entendimento, vai haver aí uma controvérsia, entendeu? Ele vai entender de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Coisas que você vai passar a vida toda pensando que não o ofendeu. Mas ele vai passar também a vida toda com isso na cabeça, tendo que você o ofendeu. Então, muitos poderiam dizer, bom, então não vai ter como aí, como que eu faço se
E fica quase como ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não. Jesus deixou o aviso. Ó, você fale menos e ouça mais. E tem mais. Não é por muito falar que você é ouvido. Porque se nós falar, claro, no ensinamento, se você não concluir o que você começou, você vai tornar o outro lado pior ainda. Mas isso tentando passar um conselho ou até mesmo um ensinamento. E que você tenha muito cuidado quando for ensinar alguém, que o próprio Cristo disse, né, que se nós passarmos algo errado que vier atrapalhar a vida de outro, vai ser cobrado. E não quereis ser mestres. Quando Jesus disse não quereis serem mestres, para um pouco. Tem um motivo. Vamos ver? Ele continua. Porque haverá de receber maior rigor ainda. Quer dizer, agora não, agora você está dando uma de professor. Mas depois ele está avisando. Vai vir o maior rigor ainda. Por quê? Vai ser cobrado do professor porque ensinou errado e vai ser cobrado do aluno porque deu crédito. Não, mas eu pensei que era, ele falou. Aí vem Jesus e diz, mas eu avisei para você que o homem, né, não acrediteis. E vem depois Deus dizendo, já repeti muitas vezes em live, aí daquele que disser que eu disse isso sem haver dito. Então vai ficando lá na frente, para nós, nenhum direito de nos esquivar. Um é culpado porque ensinou. E o outro é culpado porque acreditou. Certo? Então, é por isso que, sem as divinas revelações, ninguém jamais, a Bíblia diz, verás o Senhor. Aí eu perderia todo o meu tempo que eu tivesse só para tomar os primeiros lugares nas sinagogas. Como Jesus disse, olha, quando vocês forem à sinagoga naquele tempo era uma religião, uma casa de pessoas reunidas, que diziam lugar de receber os melhores ensinamentos. Quando vocês forem a esses lugares, Jesus avisou, vocês não procuram sentar no primeiro lugar, não. Que primeiro lugar? Nos primeiros. Os mais privilegiados. Esse lugar é ótimo. É ótimo. Então, não procure, não. Procure aquele que está lá mais longe, aquele que a pessoa pensa, não, esse é ruim demais, esse lugar de ficar. E Jesus explica. Porque, porventura, não chegue um que seja, vou usar um pouco das minhas palavras, mais aparentemente que provoca mais um sistema de recepção que aquele chefe ali acha que tem que ser bem melhorada, e chega em você e diz, olha, levanta-te daqui e sente ali, quer dizer, lá atrás, onde a pessoa achou que era o lugar pior, e aí você vai ser levado para lá, na frente de todo mundo. Olha, aqui tem que ficar para o doutor fulano. Aqui tem que ficar para aquele engravatado dali, ó. No meio de gente.
Jesus estava explicando para que você não passe por esse vexame, essa vergonha. Então procure um lugar que você ache que ninguém quer, certo? Ladrão entrar em casa de pobre é só para levar susto. Porque não pensa você que o ladrão entra nas casas, ele entra o rei da cocada, não. Que ele entra, além de muito bem armado, e sabendo que pode sair vivo ou morto. Agora, pagaria a pena para o ladrão arriscar entrar na casa de um pobrezinho? Ele pode até entrar para levar um radinho velho que ele escuta e uma música, porque eles não têm mesmo um pudor, caráter, né? Mas só que seria para quê? À toa. Vai que esse pobre tivesse lá uma espingarda velha ou alguma coisa assim. É claro que sendo atacado em sua casa, eu não ia pensar duas vezes. Ia disparar. Aí depois se perguntasse caso esse ladrão ficasse vivo, porque uma coisa eu tenho certeza, ele é muito bem cuidado. Se ele for ainda apanhado com vida ali, ele chega no hospital, pronto-socorro, corta a fila, tira uma velhinha que está com falta de ar lá na ponta, já quase para ser atendida, e vamos pôr esse cara aqui. Não quer nem saber por que ele levou aquele tiro. E nem porque a velhinha está com falta de ar. Tá mais fácil dizer, essa velhinha deve ter pausado na gandaia, bebeu demais e agora com falta de ar vem aqui. Tá mais fácil dizer isso. Eu não paro com esse tipo de dizer. Não aponto ninguém. Eu tenho direito de expressão. Porque senão eu pediria a Deus que me voltasse ao passado e me trouxesse mudo. E talvez, quem sabe, cego. Né? Então, eu vi isso acontecer muitas vezes, chegar com bandidos perigosos, cortar filas, na qual eu vi gente morrendo ali, que já tinha ali 2, 3 horas na fila, esperando para ser salvo, ser arrancado, passado o bandido na frente e o bandido ser atendido. Primeiro. Certo? Mas voltando ao que eu estava dizendo. Compensaria perguntar se o ladrão, que talvez, né, por uma... Eu não acredito em sorte, mas vou usar esse termo, uma sorte macabra lá, ele ficasse vivo, né? E aí perguntasse a ele como foi o negócio mesmo. Ele dizia, se eu fosse falar a verdade, né, do jeito que tinha que ser, eu fui trouxa. Eu devia ter pesquisado a vida lá do cara lá, para ver que ele não tinha porcaria nenhuma e que eu ia arriscar somente a minha vida, porque ele poderia não ter o que comer, mas às vezes, quem sabe, eu tinha uma espingarda velha lá, né? E eu não pensei isso, olha o que me aconteceu. Então, a vida é tão complicada, meus amigos ouvintes, que até para roubar o cara tem as suas estratégias. Porque quando ele vai, ele pode até se dar bem aparentemente para ele, mas também ele pode se dar mal. Pode se dar mal, sim. Então, ele não tem a sorte, como dizem, quase todos os povos, de só sair bem. Uma hora ele sai mal. Se ele não sai na mão da justiça, um pobre coitado pode dar nele uma paulada na cabeça e matá-lo, né? Porque está dentro da sua casa e ele teme pelos seus filhos. Quantas chacinas já houve? E então as pessoas já andam com medo. Tem horas que a gente tem muito mais medo de viver do que de morrer, como diz eles da morte, né? Então, aí vamos aqui ler parte da Bíblia, né? Que é capítulo 53, 43 do livro de Isaías. Vamos começar do verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu vou cortando os versículos, viu? E impondo, colocando as minhas palavras. Será que Deus precisa de testemunha
para alguma coisa. Será que ele pisou na bola? Porque testemunha a gente leva para nos defender diante dos tribunais, dos juízes. Não é isso? Testemunha para quê? Para testemunhar que eu fiz um negócio com fulano e que ele assistiu a assinatura, até foi um dos testemunhas que assinou. Será que Deus está tão implicado assim? Quando vê ele mesmo dizer, vocês são minhas testemunhas. Ele pode tudo, ele fez tudo, ele desfaz de tudo e ele tem alto poder. E será que ainda tem outro poder que joga ele no encrenca para ele precisar de testemunha? É não parar no começo. O apóstolo Paulo falou. Não ficai nas primeiras letras do alfabeto. William Marion Branham, um profeta americano, ele disse: ninguém começa nas primeiras letras ou começa já estudando álgebra. Quer dizer, da formatura para baixo. Tem que se conhecer o que quer da vida e se o que ele conheceu faz jus ao que ele está vivendo, está procurando, está se esforçando para poder chegar em algum lugar. Agora, se eu pego, ensino coisas fáceis, as fáceis não precisam te ensinar. Eu falar que Deus é bom, todo mundo sabe. Ninguém viu ele aí agredindo ninguém. Falar que ele existe, nem precisava falar. Ele tem tudo que prova. Mas coitado, né? Eu estou usando a palavra dos outros, a minha não, tá? Precisa de testemunha. Deus deve estar numa enrolada. Sabe lá o quê? Precisa de testemunha para livrar ele. Mas não é nada disso, amigo ouvinte. Eu parei aqui numa vírgula e vou prosseguir. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu vim até aqui. Agora vamos. O versículo é o mesmo. É o 10. O meu servo a quem escolhi. Quando a gente vai para... Vou cortar novamente. A gente vai para enfrentar um tribunal. Vamos que se fosse você, faz uma análise. Você pegaria um que você conhece e sabe que ia falar as palavras que você pediu para ele falar, ou que devidamente podia ser dita, ou você vai pegar qualquer que você encontrar na rua? Tem alguém que pega e oferece até dinheiro. Se você for e disser o que eu vou passar para você, eu te dou tanto. Mas eu estou dizendo na real. Você escolheria quem? Quem conhece melhor quem é você, quem anda corretamente, que depois, se for preciso, ele provar acerca da vida dele, ele tem como, você vai escolher pessoas especiais. Foi o que Deus disse. Eu escolhi para ser esse tipo de testemunha. Mas aí, do jeito que você falou, usando as minhas palavras, de todo jeito ele está falando que precisa da testemunha ainda. Vamos ver de que forma. Para que eu saibais e me creais e entendais que eu sou mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu quero que vocês... Eu escolhi vocês para ser minha testemunha, mas assim, eu não preciso de vocês, vocês precisam de mim, certo? Eu posso tudo. Até Paulo disse, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu estando ligado nele, eu posso tudo. O apóstolo Paulo disse. Mas o que ele diz é o seguinte, agora eu vou passar para minhas palavras, mas que elas estão na Bíblia, certo? Eu fiz vocês a minha imagem e semelhança. Fiz vocês parecido comigo e na obrigação
de ser semelhante a mim. Semelhante, porque vocês não vão conseguir ser igual a mim. E é assim que vocês são meus testemunhas. Porque vocês passando essa vida digna, na vossa, não na vã maneira de viver, mas na uma vida certa, correta, seguindo as leis divinas, alguém que nem se importava comigo ou não acreditava em mim, vendo o seu sucesso, vendo a sua maneira de comportamento, que não precisa de justiça estar em cima de você, e nem a queredores batendo na sua porta. É nisso que eu quero que vocês sejam meus testemunhas, que eu escolhi para ser assim. Vocês vão testemunhar não é porque eu preciso, não. É porque se você quiser estar comigo, você tem que ter o meu caráter. Aí você mostra quem sou eu. E nisso eu sou glorificado até por aquele que não acreditava em mim. Porque ele vai passar a olhar para você e ver em você uma vida maravilhosa, digna. E aí vai me glorificar. Certo? Verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E colocou um ponto final aqui. Olha, eu quero que vocês saibam que em maneira de salvação, em qualquer instância, seja carnal ou espiritual, é só eu. Eu sou o Senhor. E fora de mim, não há salvador da pátria, não. Aumentei um pouquinho aqui, viu? As minhas palavras. Estou indo com muito cuidado. Que tem muitos querendo... Não eu querendo acusar ninguém, mas com certeza tem alguém querendo colocar uma corda no meu pescoço. Certo? Pensando que eu estou falando mal dele. Mas não. Quem vai falar mal dele, Jesus já explicou lá em João 14. Salvo engano, está em João 14. Eu não vim julgar o mundo, não. Ainda não. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Mas as palavras que eu vos tenho ensinado, elas vão julgar vocês no último dia. Tá vendo? Então ele está falando aqui, fora de mim, isso aqui é o próprio Deus. Não, está em Isaías, não é Jesus. Que, de certa forma, ele disse, eu e o Pai somos um. Né? Mas fora de mim não há Salvador, não se engane. Se alguém disser, Jesus diz, eis que Cristo está aqui ou ali, não saieis nem a ver. Não sai não. Porque isso não é verdade. Ele disse, porque naquele tempo virá alguém que até vai dizer, eu sou o Cristo. Ah, não, mas aí você foi longe demais. Vamos supor que alguém diz assim, houve mesmo um maluco que pegar em tal lugar dizendo, eu também vi, que dizendo que é Jesus, mas não é nesse termo que ele está dizendo. Está dizendo no termo que o apóstolo São Paulo disse. Esses elementos pregadores de mentiras, enganadores, falsos enganadores, sentarão nos lugares celestiais, quer dizer, tomando uma honra que não é dele e querendo ser Deus. Viu aí? É disso que Jesus e o próprio Deus, o Pai, está desviando as pessoas de caírem. Ele disse, sou eu o Salvador. Fora de mim não tem, não. O 12, verso 12. Eu anunciei salvação, vírgula. Foi eu que anunciei que havia salvação e através dos anúncios que ele vem deixando desde que houve mundo, foi eu, certo? Não tinha um homenzinho de tupete lá, não. Foi eu que anunciei, tá?
Aí, vírgula, né? Aí vamos, no 12. Realizei-a e a fiz ouvir. Olha para trás e vê quantas pessoas eu livrei nas guerras de Israel e outros mais, e quantos milagres fiz eu, tirando água de pedra, pondo luz elétrica no deserto com coluna de fogo, e pondo nuvens no deserto que é muito quente. Eu mostrei para vocês, eu anunciei e eu salvei muitos nessa situação. E eu quero que vocês reparem bem que esses caras que estão virando Deus, estou traduzindo, viu? Que até o Deus que está escrito aqui está em Deus minúsculo, certo? Deus estranho não houve entre vós. Por que estranho? Porque eu não considero esses elementos como nada. E pior, querendo impor, mandar para o inferno, para o céu, querendo ser Deus. Isso só faz eu que sou o Salvador. É isso que eu disse aqui. Parei em outra vírgula. Deus estranho não houve entre vós. Ele não ouve quem? Eles não me ouvem. Está entre vocês ensinando, mas ele tinha que ouvir. Eu tinha que ser autorizado para poder falar com vocês, porque eu já falei que só eu. Se aparecer um outro, tem que ser autorizado por mim. Então, esses aí são deuses estranhos. E até na Bíblia aqui mostra com Deus com D minúsculo, certo? Agora eu vou continuar o 12. Pois vós sois as minhas testemunhas, vírgula, diz o Senhor. Aí, ponto e vírgula, quer dizer, uma parada forte. Diz o Senhor, viu? Não é o Pedro, Geraldo, Manuel, não. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou Deus. Ele disse, eu estou falando isso porque eu sou Deus. Eles não. Eles sentam nos lugares celestiais, como disse o apóstolo São Paulo, querendo ser Deus. Eles estão só querendo ser, mas não vai nessa, porque eu sou Deus e estou falando que fora de mim não há salvação. O último, 13. Não o último do capítulo, o último da leitura que eu vou fazer, estou fazendo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Nem dia existia, eu sou. E esses que vocês estão dando crédito, vocês têm a data de nascimento dele, é só vocês procurarem. Sabe que ele nasceu da dona Joana, da dona Geralda. Vocês vão achar a filiação dele. Agora eu não. Eu sou antes que houvesse até dia, nem dia existia. Certo? Quase que a pergunta fica assim, em quem você quer crer? Nesse que tem tal poder ou nesse outro que está se passando por um Deus? E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. 2 pontos. Procure aí na cabeça, ver se tem alguém que pode bater o peito e dizer, eu livro você da mão de Deus. Procure, ele está falando isso aqui, ó. Ele está falando que não existe. Agindo eu, quem impedirá? Interrogação. Ele fez a pergunta. Se eu agir, meu amigo, apresente para mim esse cara, esse salvador da pátria, esse mandador para o inferno, esse que decreta céu, esse que decreta tudo, certo? Não estou falando contra a religião de ninguém. Aliás, eu passei tanta vergonha ontem olhando na rede social um negócio que estou envergonhado até agora por classes chamadas de cristãos, que de cristão não tem nada. Mas eu também não tenho nada com isso, né? Não, eu posso me expressar. E não estou expressando de mim, não. Certo? Porque da hora que não obedecer isso aqui a justiça rasgou essa Constituição de Deus. E até agora, graças a Deus que ainda estão deixando. Com muita perseguição, mas ainda está valendo. O capítulo 43 aqui, está aqui, foi em cima dele que eu falei. Então não falei palavras minhas para merecer nenhum castigo. Certo? Além de um direito que eu tenho, de discordar ou concordar. Porque eu zelo de um nome e preservo o meu caráter. Amigo ouvinte, deixe o seu like, compartilhe.
Ou se houver interesse, até se inscreva. Porque esse interesse é de todos nós. Pelo menos teria que ser. Porque o que nos espera não é brincadeira. A lei de Deus não há impunidade. Tudo que plantar, isso vai colher. Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor por tudo que o Senhor tem posto na minha vida, na minha casa. Com a idade que tenho e a saúde que tenho, Senhor, não veio de outro lugar. Louvado seja o teu nome, porque eu tenho certeza de onde ela veio. Essa robustez, essa força, essa saúde, eu sei de onde veio. Veio diretamente das mãos do Senhor. Eu faço, Senhor, um pedido, intercedendo por todas as pessoas da terra, aqueles que o puder ser feito, porque eu não posso me meter no resgate que o Senhor tem formalizado. Mas eu peço por todos eles. Meu abraço a todos os ouvintes, agradecendo os anjos e o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.